Bom dia com todos, boa tarde. Hoje vou apresentar o tutorial sobre a obtenção de dados climáticos da plataforma Google Earth Engine, nesse caso específico para a Patagônia Argentina. Eu sou Juan Carlos Guerra e esse trabalho foi feito baixo a orientação do professor Newton Lescala na linha de pesquisa de conservação de solos. Então, eu vou falar basicamente dos dados, uma breve apresentação, obtenção de dados de Terraclimate e os dados de NDVI de MODIS. Brevemente, porque é importante esse tipo de dados que auxiliam a interpretação de algumas perguntas, como por exemplo, nesse caso, o análise de CO2 atmosférico na zona central dos pastagens de Brasil, artigo superior de Marcelo Durici, onde ele relaciona basicamente com amplitude das temperaturas e também uma precipitação, tanto para as pastagens degradadas como as não degradadas que aparecem aqui de cor vermelho e azul. Outro exemplo, então, esse basicamente é desde o ano 2015 até 20, mostrando uma série temporal. Então, a gente pode utilizar data ambiental para auxiliar a interpretação de variáveis de interesse, como nesse caso foi o CO2 atmosférico. Outro exemplo, não necessariamente a nível temporal, mas espacial, o espaço temporal, poderíamos falar. Esse é o caso do trabalho de Luciano de Souza Maria, onde ele mostrou a variação da umidade do solo na bacia, na Amazônia tudo, hein? Então, essa informação, ela pode auxiliar, nesse caso, foi para a interpretação de fontes sumidores de metano atmosférico também. Então, essa é a importância dos dados climáticos que auxiliam a interpretação. Então, que tipo de dados a gente tem? Temos, por exemplo, os produtos de MODIS. Os produtos de MODIS, eles têm diferentes níveis, onde o nível 2 e 3, principalmente, são os mais utilizados. Por exemplo, o MODIS 11, relacionado com a temperatura da superfície terrestre, o MODIS 13, relacionado com índices de vegetação como EV e NDVI, o MODIS 15, relacionado com índice de área foliar. Então, todos esses são produtos prontos para ser utilizados para nossas pesquisas em análises espaciais e temporais. Por outro lado, também a gente tem dados de Terraclimate, por exemplo, onde eles são dados mensais de toda a superfície da Terra, de diferentes variáveis como precipitação, temperatura, radiação e outras. Então, essas informações são muito interessantes porque elas são produtos de reanálise, é dizer, de utilização de diferentes fontes e que finalmente vão a gerar um produto promédio, podríamos falar. Sobre a descarga e manejo dos dados. Agora a gente vai utilizar a plataforma Google Earth Engine. Eu vou mostrar aqui como que a gente faz para o descarga e manejo dos dados, manejo das resoluções espaciais e temporais. Essa plataforma, você precisa preencher aí um formulário se você não tem conta. Se tem conta, está tudo pronto. Então, a gente vai sair um momento de aqui e vamos sair à plataforma de Google Earth Engine. Quando você ingressa por primeira vez, se você não tem conta, você ingressa como Google Earth Engine, há diferentes formas, e você, bueno, nesse caso ele aparece direto, mas eu vou sair para mostrar a vocês. E aí ele se abre. Então, vocês quando ingressam na plataforma, vocês têm que escrever Google Earth Engine e por primeira vez, esta é a primeira tela que aparece. E aqui vocês têm direto para ir ao código. Quando vocês por primeira vez vão a ingressar para preencher e criar sua conta, vão a Google Earth Engine no Commercial e começar. E nesse começar, aí vai aparecer
com que e-mail vocês querem fazer esse preenchimento. E aí ela te aparece a opção de com projeto de nuvem, então são temas mais assim corporativos, ou sem projeto de nuvem. Você vai para sem projeto de nuvem e aí te vai ativar para que você preencha seus dados, seus interesses e tudo pronto para continuar. Nesse caso, eu vou ingressar já com minha conta que está registrada. E aí eu tenho. E ela está pronta, disse. Ela já não precisa novamente ingressar. Então, acá aparece a zona onde a gente escreve o código. Acá tem os scripts, onde a gente armazena. Tem documentos, informações que auxiliam para o tratamento das informações, o tratamento dos algoritmos. E aqui temos uma área do Access, onde ele tem os arquivos CSV, o Shapefile, onde você armazena para a utilização de áreas de interesse, por exemplo. Então, eu vou mostrar aqui como que a gente começa. Primeiro, então, a gente começa carregando sua área de interesse, nesse caso, a Patagônia. Adiciona, então, aqui você vai, novo, new, e aí você pode carregar um formato GeoTIFF, um formato Shapefile, um formato CSV. No seu caso, a gente utilizou o formato Shapefile. Você seleciona da fonte, onde está seu carpete, meu caso está aqui, e aqui eu tenho a ecorregião Patagônia. Então, você acá tem que assegurar de fazer o carregamento de todos os arquivos que compõem um Shapefile. Para evitar, se você não carregou algum deles, também pode carregar em formato zip. Então, aí você ingressa todos os arquivos juntos e carrega como um solo arquivo. Eu já não vou fazer porque já tenho o meu arquivo carregado, pronto. Ela está aqui. Então, a gente já somente para importar na sua área de trabalho, você ingressa aqui e já tem tudo pronto. E aqui a primeira parte do código que a gente vai utilizar somente para olhar nossa área de trabalho. Utilizamos esse objeto que ele basicamente vai fazer os bordes da área de estudo. Então a gente vai utilizar aqui, eu vou cambiar de nome, acá vocês, sua área de estudo, podem colocar qualquer nome, no meu caso eu vou falar de Patagônia, tá? Então a gente executa, e eu executam e vocês, para evitar isso, de ir a sua área, porque o código ele não mostra diretamente, eu vou carregar essa de aqui e ela vai estar pronta. E aí temos nossa área de estudo que ela está mostrando, porque eu chamei aqui, eu plotei com esse comando, com essa função mapa layer, e ela vai aparecer minha área de estudo, a Patagônia tudo. Então já tenho minha área de estudo, está pronta. Segundo passo, então, eu preciso utilizar os dados climáticos. Nesse caso, vamos começar com os dados de MODIS. Os dados de MODIS, então, a gente escreve aqui. Temos o MOD 13, por exemplo. Temos muitos produtos de MODIS, né? MODIS 13. A gente pode deixar assim também. Vai aparecer todos esses produtos. MODIS 21, MODIS 10, MODIS 13, MODIS Aqua, já produtos mesmo. Então, tem muitos produtos de MODIS. Então, a gente pode utilizar, no seu caso, vamos utilizar um desses produtos. Aqui vocês podem ver, dependendo da resolução espacial e temporal. Temporal, todos 16 dias, e espacial, 500 metros, 1 quilômetro, 250 metros. Então, todos esses produtos prontos. Então, o que a gente vai fazer é utilizar o primeiro produto de MODIS que eu acá tenho o código pronto para mostrar para vocês e explicar a vocês que é o que a gente vai fazer. Então aí
Vocês têm seu código e agora eu vou explicar para vocês. O produto que a gente vai utilizar é o Modis versão 6, Modis 15.3. Agora vai aparecer aqui. De 500 metros de resolução. Não, desculpa, esse não é. É aqui. Tá. O produto Modis 13Q1. O produto Modis 13K1. Desculpa. Então, o produto Modis, ela tem diferentes bandas, né? Essas diferentes bandas, você tem NDVI e tem N. Tem valores mínimos e máximos de menos 2.000 a 10.000. Mas o Modis, o índice de vegetação, seu valor que ele oscila não é entre 2.000 e 10.000. Ele é entre 0 ou entre menos 1 e 1, estritamente falando. Mas então, por que aparece? Ele aparece porque é uma forma mais efetiva de armazenar dados, não com vírgulas, sino dados inteiros. Então, por isso que ele armazena dessa forma. Então, a gente, para novamente encontrar o valor verdadeiro, digamos, a gente tem que multiplicar por este escalar. Ele sempre aparece aí, um escalar, de por quanto você tem que multiplicar cada um dos valores dos pixels de seu produto de NDVI de Modis. Então, para estar pronto, se possa utilizar. Então, a gente, o que vai fazer é, basicamente, você, com essa função de Image Collection, porque é uma coleção de muitas imagens, você o que vai fazer é filtrar por sua data, nesse caso 2014 até 2021, 1º de janeiro de 2014, até 31 de dezembro de 2020. Eu vou selecionar a banda NDVI, que eu mostrei para vocês. Aqui ela tem diferentes bandas, tem que ser uma dessas bandas. Eu vou utilizar NDVI. E por isso que eu utilizo aqui NDVI. Minha área onde a imagem tem que utilizar é a Patagônia, porque é minha área de interesse. Ela está aqui. Meu objeto Patagônia que eu chamei como área de estudo. Então, essa área de estudo, ela vem aqui. Depois, para nós poder escalar cada um dos produtos, né, cada uma das imagens NDVI, a gente vai utilizar esta função. Essa função, por que a gente utiliza a função? Porque ela vai conseguir fazer um reescalamento a cada uma das imagens de cada um dos produtos NDVI que eu selecionei. Então, aqui você vem, seleciona, aplica essa função é, desculpa, primeiro define a função scale, com o objeto image, onde você seleciona a imagem NDVI e você multiplica por 0,001. Por quê? Porque é o fator de reescalamento da função. Você tem aqui novamente e acá tem o fator de reescalamento. Então, depois disso, você retorna adicionando uma nova banda que ela tem como nome NDVI e NDVI linha. Então, dessa forma, o novo produto ele vai ser NDVI linha. Então, como seguinte passo, você tem seu objeto Vegetation, que é o objeto da Image Collection. Acá você pode colocar qualquer nome que você prefira. E depois, então, a seu objeto Vegetation, que tem todas as imagens juntas, você aplica uma função, a função de Scale, que é essa função que a gente terminou de fazer aqui. Para quê? Para fazer o reescalamento. Seleciona a nova, depois de fazer esse reescalamento, seleciona solamente o NDVI linha já reescalado, pronto. E você faz o print desse novo reescalamento. Então, os prints ele vai aparecer nesse lado da consola. Depois de fazer esse, a gente vai e utiliza a função de série de tempo. Nessa série de tempo, ela vai apilar as datas com os valores de NDVI reescalados. Então, nessa série de tempo, você vai colocar sua Image Collection, que é Vegetation, a Vegetation que está aqui tudo
onde definiu sua linha de tempo, a banda e tudo. Vegetation, você utiliza a área de estudo Patagônia, você pode reduzir por a média, mediana, pode ser feito por o que você precisa. Medium, mediana, ou por média também. Minha seria. Você escreve no inglês. A escala, 500 metros. O série de tempo ela vai ser feita com o objeto reescalado. E aqui somente são os nomes que você assina a esse produto. E está pronto, então. Então, a gente executa tudo. E temos nosso produto reescalado de NDVI. Você vai para aqui. Aqui temos desde o ano 2014, janeiro, até dezembro do ano 2020. E tem o produto pronto. Depois de aqui, a gente pode descarregar para levar a trabalhar no Excel ou no R. E a gente utiliza e aí tem o produto pronto. Tá? O produto pronto com cada um dos dados para que você possa trabalhar na série de tempo completo. E dessa forma foi extraído tudo o que ela fez dos dados da NDVI médio. A gente volta no código. Tudo o que foi feito para a extração do NDVI de nossa área de estudo, utilizando o redutor da média, nesse caso. Podemos utilizar mediana também. O código já estaria tudo pronto se a gente precisa utilizar a mediana. E solamente a gente mudaria esta parte. Mean por média. Estaria pronto também. E nosso redutor já não seria a mediana, seria a média. Perdão, já não seria a média, seria a mediana. E também você tenderia, então, todos esses dados. A primeira foi por média e esta por mediana. Alguns extremos ele corrige. Então, está pronto com o produto MODES. O que a gente também pode fazer? Podemos utilizar os dados do TerraClimate, que é uma collection de diferentes tipos de dados mensais, como eu falei para vocês, que ele tem a disponibilidade desde o ano 58 até agora são produtos de reanálise. Então, esse tipo de produtos eles são muito utilizados por Workling, com esses laboratórios, esse produto de reanálise da agência japonesa. Também tem aqui, igualmente com o produto MODES, você tem o produto, o nome que você tem que escrever quando seleciona a banda, tem os valores e também tem o produto de reescalamento. Por quê? Por exemplo, se a gente utiliza precipitação, tem o valor mínimo de 0 a 7.245 milímetros. Ou ele não precisa nenhum reescalamento. Não é que você tenha que multiplicar por 0. Não. Você simplesmente aqui indica que não precisa reescalamento. Mas se você utiliza, por exemplo, dados de... Vamos por aqui olhar. Aqui abaixo. Temperaturas mínimas e máximas. Ela tem entre menos 770 até 338 graus centígrados. Ele precisa ser rescalado porque não existe temperaturas de 387 graus centígrados. Então, a gente rescala por 0,1 e o máximo, então, acá seria de 38. Nesse caso, para a variável de temperatura mínima e 57,6 para a temperatura máxima. Então, a gente vai utilizar esse produto. E eu também trouxe para aqui o código pronto. A gente vai utilizar a primeira variável, que é a precipitação. A precipitação, como eu falei para vocês, não precisa rescalamento. Então, a gente tem esse dado novamente aqui os dados do produto TerraClimate, também do ano 2014, 31 de dezembro de 2020, a gente vai trabalhar. Eu seleciono a banda PR, a gente pode voltar aqui.
e pode olhar como que se chama a banda da precipitação, é PL. Então, a gente utiliza esse nome, igual como está escrito. Depois, então, não, a gente não vai fazer nenhum rescalamento aqui, porque o fator de conversão do produto mesmo é apenas de zero. Como falei para vocês, ele não precisa um rescalamento. Então, depois disso, basicamente a interpretação é isso mesmo. A gente utiliza nossa Image Collection, que eu chamei aqui o produto Image Collection com essa data e com a banda PP. Então, esse PP ela é nossa nova Image Collection para o produto de precipitação da Terra Climate. A região Patagônia, a escala, eu vou falar aqui para vocês, a escala, nesse caso, este produto, ele tem uma escala de 4.638 metros de tamanho de pixel. Então, a gente, o que vai utilizar aqui, por exemplo, pode ser 5.000, né? Uma resolução de 5.000. Aqui temos a precipitação, novamente a leitura, e a gente reduz por a mediana, que vamos aplicar uma redução de mediana. Vocês podem aplicar a redução que vocês gostem. E então a gente executa, o código já está pronto. Ela vai continuar aparecendo na sua análise de NDVI, mas baixando já temos os dados de precipitação prontos. Mas estes dados são os dados mensais. A gente tem os dados por cada mês, que oscilam entre 10, máximos de 40, 50 milímetros por mês, que foi para o mês de março de 2017, para a Patagônia. Então, tem pronto os dados para levar ao Excel ou outro software que você goste, e aí trabalhe a interpretação e melhore os gráficos mesmo. O interessante do Google Earth Engine é que você já tem isso pronto, então você pode utilizar esses códigos tendo muito cuidado com o rescalamento, com a banda e com a resolução espacial. Há alguns dados que você tem que analisar e o que eles precisam mudar. Não pode utilizar diretamente, senão a interpretação pode dar errada. Por exemplo, depois de fazer com esses dados, a gente pode utilizar as demais bandas. Eu trouxe para aqui as demais variáveis interessantes para fazer esse análise. E eu vou colar aqui tudo. E depois de... Que variáveis eu trouxe para vocês? As variáveis de temperatura mínima. A banda que eu selecionei este, vamos ver aqui, que vocês olhem. A banda de temperatura mínima, ela é, na parte final, TMMN. Tem que ser escrito igualmente como está aqui. Ela se precisa um rescalamento, porém, você tem que aplicar uma função de rescalamento. E a função de rescalamento, efetivamente, foi aplicada aqui, com sua escala de 0,1. Aqui aplica o rescalamento e já tem novamente o produto rescalado com o nome da banda TMIN linha. Então, quando você aplica a série de tempo, igualmente, em Patagônia, reduz por a média, e o produto de Image Collection é este TMIN. De onde saiu esse? De aqui que você falou. Você deu esse nome de TMIN. Igualmente, para a temperatura máxima, um rescalamento também o mesmo, mas o nome da banda é MMX. Depois, igualmente, tudo, a umidade do solo, o nome da banda é soia, e ela também precisa um rescalamento de 0,1 para ter o produto pronto. E acho que faltou uma por aqui. Temos temperatura mínima, temperatura máxima. E a gente tem isso. E seriam todos os seus produtos por enquanto. A gente executa e temos os dados de NDVI, rescalado, precipitações, temperatura mínima em graus centígrados, temperatura máxima,
e umidade do solo. Todas essas variáveis estão prontas para que você descarregue e utilize nos outros softwares e esteja pronto para analisar com as variáveis de interesse que você precisa para a sua área de estudo, que nesse caso pode ser a Patagônia, uma região muito grande, ou uma região pequena. Esse seria o tutorial para o treinamento dos dados, sessão de dados climáticos da plataforma Google Earth. Obrigado pela atenção.